Abra sua Bíblia comigo, Hebreus 3:13. Eu creio que há 6 ou 7 anos atrás eu tratei desse tema com os irmãos, falando sobre a prática da exortação amorosa. Eu quero voltar a esse texto. Eu creio que ele é importante para nós. Se você puder colocar-se em pé, faça isso em reverência à leitura da palavra de Deus. Hebreus capítulo 3, verso 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Pai, nós temos a Tua santa e poderosa palavra diante dos nossos olhos. E reconhecemos que o Teu Espírito Santo deve encontrar em nós um coração humilde e dócil a ser exortado pela Tua verdade. Concede-nos, ó Pai, que, deixando de lado todo o orgulho e arrogância que nos caracteriza como pecadores, que como filhos do Senhor, que devem ser caracterizados pela humildade de Cristo, demos ouvidos à Tua verdade nesta manhã. Que Teu Espírito Santo nos conduza e ajude. Nós te pedimos em nome de nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. O texto de Hebreus 13 é especialmente importante nesse contexto onde salvos em Cristo estavam pensando em voltar atrás e precisavam ser exortados quanto a permanecerem firmes no Senhor. A exortação citada aqui, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, é uma ordem bíblica. E seremos sábios a obedecermos às ordens bíblicas. A vida cristã é constituída da obediência às ordens bíblicas, porque a obediência é a demonstração prática e exterior da fé que há em nosso coração. Aonde não há obediência às ordens bíblicas, não há fé salvadora. Aonde não há obediência às ordens da palavra de Deus, não há submissão à pessoa de Deus. De tal forma que a obediência à Bíblia é a marca indelével daqueles que um dia morarão no céu. Não se engane. Não há vida cristã aonde não há obediência. Não há vida cristã aonde não há submissão às ordens de Deus. E Deus está dizendo aqui: exortai-vos uns aos outros todos os dias. E não fazer isto é desobediência grave à ordem e à sabedoria de nosso Deus. Deus deseja, Deus ordena que isso seja feito, mas Ele deseja e ordena que isto seja feito segundo os seus princípios, não da nossa forma, não da forma que eu ou você entendamos, mas da forma que Ele nos ensina em Sua santa palavra. A exortação é a prática bíblica recomendada para que haja prevenção contra o pecado na vida do crente. Então isso significa que eu e você precisamos constantemente sermos exortados. É fácil exortar? Não. É fácil receber exortação? Não. É fácil saber a hora certa, a maneira certa e a exortação certa a ter trazida? Não. Então nós temos que começar dizendo que nós somos carentes da ajuda do Espírito Santo nisto que Deus nos quer. Em toda obediência à palavra de Deus, nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude. E por que precisamos? Porque é urgente que pratiquemos esta verdade no nosso viver. Irmãos, Satanás e esse mundo querem incutir à nossa mente que nós não devemos nos interessar pela vida uns dos outros e que nós não devemos nos interessar pela vida comum, comunitária da igreja. Este mundo deseja incutir no nosso coração
que cada um deve viver a sua vida da forma que bem lhe apraz, e que os demais realmente não têm nada a ver com o tipo de vida ou as atitudes que os demais, os outros, tomam. Esse mundo quer incutir no nosso coração que devemos ser uma ilha em nós mesmos. Não importa como o pastor vive, não importa como os crentes vivem, não importa como os líderes vivem, não importa como os novos convertidos vivem, então que cada um viva do seu jeito e da sua maneira. Ouça algo, isso não é bíblico, isso é demoníaco, isto é satânico, vem do reino das trevas, porque é uma desobediência clara à ordem: exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É isso que Deus deseja. O melhor de Deus está reservado a nós pela obediência a esta verdade. Exortai-vos. Cuidem uns dos outros. A palavra exortar, parakaleo do grego, ela significa literalmente para, é ao lado, e kaleo, chamar. Alguém que está ao seu lado para lhe encorajar, para lhe consolar. Alguém que anda ao seu lado. E por isso a palavra paráclitos é usada para o Espírito Santo. Vou usar um exemplo prático que muito nos ajuda. Você já carregou um botijão de gás cheio, sozinho? Ou coisa desagradável? Realmente parece, de qualquer forma que você tentar levar um botijão de gás sozinho, parece ser algo extremamente desajeitado. Mas você percebeu que ele tem duas orelhas, duas alças ali, mas que quando cada um de nós, uma dupla, coloca-se ao lado, cada um fazendo a mesma força e andando lado a lado, as coisas se tornam muito melhores e mais fáceis. Isto é exortação. Colocar-se ao lado para encorajar, para corrigir. E notem que esta é uma verdade levada a todos os crentes. Exortai-vos uns aos outros. Sabe o que isso significa? Que pastores precisam de exortação, que todos os crentes precisam de exortação, que maridos precisam de exortação, que esposas precisam de exortação, que pais precisam ser exortados, que filhos precisam ser exortados. Todos nós. Para quê? Para que o pecado não seja algo presente em nossa vida, nos dominando e dirigindo as nossas ações e as nossas decisões. Por que precisamos de exortação? Para que andemos exatamente como Deus quer que andemos. Eu disse, não é uma atividade fácil, mas é algo necessário na vida cristã. E se dermos ouvidos à palavra de Deus, maridos abençoarão sua esposa, a esposa abençoará o marido, os pais abençoarão os filhos, pastores abençoarão a igreja abençoará pastores, se exortarmos da forma bíblica e de acordo com aquilo que Deus deseja que façamos. Eu quero dividir esta questão em alguns pontos e eu peço que você se atente a cada um deles. Primeiro, afinal de contas, qual é a utilidade de exortarmos uns aos outros? Qual é a utilidade de colocarmos uns aos outros lado a lado, a fim de nos ajudarmos e encorajarmos? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Nota que Paulo diz: vos rogamos e exortamos. Exortamos ao quê? A que sejam ensinados a andar conforme Deus quer. Primeira utilidade da exortação é aprendermos a vida cristã. Há muitos outros que já estão na vida cristã há muito mais tempo que nós. Passaram por provas, por lutas, receberam ensinamentos e experiências. E é bom que os ouçamos. E Paulo está fazendo isso aos Tessalonicenses, rogando e exortando que eles saibam a forma de andar e agradar a Deus. Ou seja, isso deve ocupar a nossa mente. Em Atos capítulo 14, verso 22, é nos dito que os discípulos passaram
confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Notem que agora os apóstolos estavam confirmando a fé dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé. Quantas e quantas vezes Satanás, e eu preguei sobre isso quarta-feira passada, procura incutir na nossa mente que a melhor coisa a fazer é voltarmos atrás, abandonarmos o caminho do Senhor, deixarmos de lado a obediência a Cristo e ao Evangelho. Sabe para que a exortação serve? Para nos lembrar que não há outro bem a não ser Jesus Cristo, e não há outro caminho a não ser o caminho que Ele nos tem mandado andar. Irmãos, nós precisamos constantemente ser lembrados que estamos no lugar certo, fazendo as coisas certas, aquilo que agrada a Deus e que edifica as nossas vidas. O mundo quer nos convencer que tudo isso que fazemos é uma grande perda de tempo, é uma grande inutilidade, é tempo jogado fora, enquanto poderíamos estar aproveitando as coisas deste mundo. Mas a palavra de Deus nos tem exortado que estar na casa de Deus, reunido com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, é a prioridade da nossa vida. Então tenhamos isso em nossa mente. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, Paulo também diz aos Tessalonicenses, corrigindo uma atitude errônea da parte deles: a esses, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Sabe o que estava acontecendo em Tessalônica? Alguns dos cristãos estavam tendo na mente o pensamento de que Jesus voltaria tão em breve que eles não precisavam mais trabalhar, não precisavam mais levantar o seu próprio sustento. Então agora eles estavam sendo ociosos e deixando o seu próprio trabalho. E foi necessário que Paulo os exortasse para que voltassem ao trabalho, para que tivessem o seu sustento vindo do seu próprio trabalho. Por vezes nós precisamos ser exortados a fim de que atitudes errôneas sejam realmente consertadas, sejam trabalhadas à luz da palavra de Deus, e que nós tenhamos um testemunho, uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Nós não estamos livres, nem eu nem você, de atitudes impróprias. E a exortação nos ensina o quê? A termos a atitude correta. Em 1 Tessalonicenses 5,14, Paulo também diz a eles: rogamo-vos, ou seja, vos exortamos também, irmãos, e notem o que ele diz, que admoesteis os desordeiros. Agora ele vai dar uma lista de ações que precisam ser tomadas para com os crentes. Admoestar aqueles que estão em desordem, consolar os de pouco ânimo, sustentar os fracos, ser paciente para com todos. Ou seja, ele está dizendo qual é a exortação necessária a cada caso, a cada irmão em Cristo diante das suas necessidades. E além disto, 2 Coríntios 5,20 nos mostra que a nossa exortação também deve ser levada a cabo a fim de conduzir pessoas a Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você já percebeu qual a importância de convidar pessoas incrédulas à igreja, assistir os cultos, a vir ouvir a palavra, para que elas sejam exortadas a abandonarem seus pecados e refugiar-se em Jesus Cristo. Ou seja, também esta exortação é um trabalho da igreja e que deve ser levada a cabo. Sabedores disso, a palavra de Deus também nos instrui, e devemos dar ouvidos a isso, a respeito do cuidado que devemos ter conosco mesmo, quando então somos chamados a exortar alguém. Talvez esta questão seja uma das mais sensíveis no que diz respeito à exortação. Porque, irmãos, a nossa tendência pecaminosa é que nós nos dirijamos àquele que nos exorta, dizendo, ou apontando o dedo e demonstrando: quem é você para me exortar? Quem é você para me chamar a atenção? Quem é você para apontar algo que deve ser corrigido no meu viver? Nós devemos reconhecer que isso é uma tendência do orgulho do nosso coração. Normalmente reagiremos assim se a humildade de Cristo não estiver reinando em nossa mente
e em nosso coração. Por isso a palavra de Deus nos exorta também a como ter cuidado conosco mesmo, se desejamos exortar de uma forma amorosa e construtiva a nossos irmãos, a fim de que andem de acordo com a vontade de Deus. Eu creio que há pelo menos 5 questões que devemos ter atenção quanto a isso. Ao exortar alguém, eu devo, antes de tudo, reconhecer que eu também sou falho. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina, e o mestre muito bem coloca em Mateus capítulo 7, versos 3 e 4, ao dizer: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Sabe, seja de entre irmãos, de pastores para os crentes, de crentes para pastores, de pais para filhos, entre os filhos, a primeira questão que devemos realmente ter cuidado quanto à exortação é reconhecer que nós também somos falhos. Reconhecer que nós também precisamos ser exortados. Ter consciência das nossas fraquezas. Não imaginar-se como alguém livre de erros e de falhas que podem ser condenados em outro. O que Jesus está dizendo aqui é que devemos ter cuidado com o nosso próprio viver, a fim de não ser pedra de tropeço a outros. É interessante em João 8,7, que quando Jesus é colocado diante de uma circunstância, uma mulher havia sido apanhada em adultério, então aqueles homens que a apanharam trouxeram apenas a mulher diante de Jesus, a fim de que Jesus desse um veredito. A resposta de Jesus a eles foi: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Sabe que Jesus estava exortando eles aqui? A imparcialidade. Irmãos, quando exortamos uns aos outros, nós temos que ter a consciência que estamos todos no mesmo patamar. Não há pastor que não possa ser exortado. Não há diácono que não possa ser exortado. Não há evangelista ou missionário que não possa ser exortado. Não há nenhum cristão que não possa e não precise de ser exortado. Todos nós precisamos de ser imparciais nisto, entendendo que no caso que Jesus tratou, enquanto o pecado daquela mulher havia sido descoberto, o pecado daqueles homens ainda continuava coberto, mas aos olhos de Jesus eles eram iguais. A imparcialidade fará com que a exortação seja levada a cabo de forma amorosa e justa, quando válida para todos, realmente atingindo a todos e abençoando a todos. Por isso, entendo que Romanos 2,1 diz: portanto, és inexcusável quando julgas ao homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. No caso aqui, os judeus haviam ouvido o evangelho por meio de Paulo, e sabe o que eles consideraram? Que aquilo tudo era verdade a respeito dos gentios, mas não era verdade a respeito dele. Sabe quantas vezes eu já ouvi esta frase após a pregação de uma mensagem minha ou de qualquer outro pastor? Alguém dizendo em seguinte sentido: olha, que pena que fulano não estava na igreja hoje, ele precisava muito ouvir esta mensagem. Irmãos, não há engano maior do que esse. Todos aqueles que precisam estar nessa manhã aqui estão. Todos aqueles que precisam estar na casa de Deus nesta manhã, aqui foram trazidos pelo próprio Senhor. Essa mensagem é para mim e para você, e não para quem não está aqui. Essa mensagem fala primeiro a mim e a você. Por isso, jamais se considere inatingível. Eu sempre respondo aos irmãos, e vocês são amorosos e me encorajam através disso, quando após uma mensagem, um estudo, vêm me agradecer. Isso é um motivo de encorajamento. Eu agradeço a vocês pelo amor de vocês por mim, mesmo com todas as minhas falhas e incapacidades. Mas eu sempre respondo a vocês que a palavra de Deus sempre é boa. Ela sempre será boa. E nós jamais podemos nos colocar fora da ação dela. Por isso, 1 Coríntios 10:12 diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia.
Em Mateus 7,5, o mestre nos trouxe, dentro da mesma exortação que eu usei em primeiro lugar, ele nos diz que, ou chama aquelas pessoas que assim agiam como hipócritas, dizendo então que elas deviam tirar primeiro a trave do olho delas mesmas, então tendo cuidado para tirar o argueiro do olho do irmão delas. Sabe por que Jesus usa, ao falar disso, a figura de um olho, a figura de tratar dos olhos? Eu tenho que todos, ou mais que uma vez no ano, eu preciso ir ao oftalmologista, eu preciso fazer exame para os meus olhos. Já usei lente para que não precisasse usar os óculos, e as lentes precisam ter um cuidado especial quanto a isso. E quando nós vamos ao oftalmologista, nós percebemos como eles são cuidadosos ao fazer isso. Você já percebeu como o olho é sensível? É muito difícil lidar com o olho pela sensibilidade. Muitos anos atrás, a primeira vez que eu fui usar lentes de contato, aquelas que vão direto no olho, eu tive muita dificuldade em colocar as lentes. Demorei mais tempo do que o normal para aprender a colocar as lentes, até que o meu oftalmologista percebeu isso, me chamou e disse: vem cá, eu quero lhe mostrar uma coisa. Ele olhou para o olho dele e disse: está vendo essa parte branca do olho? Ela não dói. Então ele pegou o próprio dedo e colocou na parte branca do olho e apertava, dizendo: está vendo? Não dói, não dói. Ele disse: agora faço o mesmo. Rapaz, você já viu como é difícil colocar o dedo no próprio olho? Aqueles que usam lentes no próprio olho precisam se acostumar com isso, perder o medo de colocar o dedo no olho. Ele teve que me treinar para isso. Ele disse: é só a parte colorida que dói. Se você tiver cuidado e não tocar nela, você não vai ter problemas. Quando eu aprendi isso, o meu problema se resolveu. Mas sabe por que Jesus usa os olhos aqui como exemplo? É coisa muito sensível tocar na vida dos outros. É coisa muito sensível apontar os erros dos outros. É coisa muito sensível, não pode ser feita de qualquer jeito. Precisa de ser amoroso, cuidadoso, porque senão nos tornamos uma pedra de tropeço. Corrigir uns aos outros, exortar uns aos outros, precisa ser algo amoroso e sensível. Em Romanos, capítulo 14, verso 13, Paulo diz: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Ou seja, de forma amorosa, cuidadosa, disciplinando a si mesmo, nós então somos usados por Deus para abençoar e corrigir a vida daqueles que andam no erro. Agora, não somente consigo mesmo, mas a exortação amorosa e cuidadosa, tão necessária à nossa vida, também necessita da exortação da palavra de Deus na nossa atitude para com o outro. Se deve haver cuidado de mim mesmo em primeiro lugar, como a Bíblia me ensina a lidar com as dificuldades e os problemas do outro. Como exortar uns aos outros sem ferir, como exortar uns aos outros sem desencorajá-los, como exortar e corrigir e abençoar uns aos outros, realmente dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. A primeira grande questão que nós precisamos ter cuidado é em relação à crítica amarga. Irmãos, nós jamais podemos exortar uns aos outros de forma amarga. Isso precisa ser feito de forma amorosa. Isso precisa ser feito de forma cuidadosa. Em Mateus capítulo 7, verso 1, o mestre diz: não julgueis para que não sejais julgados. Jesus aqui não está proibindo o julgamento. Isso não é bíblico. Alguns que dizem: está vendo, não tem que julgar ninguém, não tem que cuidar da vida de ninguém, não tem que observar nada. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Mas não é isso que o mestre está ensinando. O que ele está dizendo aqui é que não julgueis de forma amarga, para que também não sejais julgados de forma amarga, de forma destrutiva. Então a exortação, ela se despe de todo espírito de condenação. Nós não exortamos uns aos outros para nos condenarmos. Nós exortamos uns aos outros para nos encorajar.
Nós não queremos destruir ninguém. Por isso, nós não praticamos o pré-julgamento, mas ouvimos com atenção. Você já percebeu quantas e quantas vezes, quando nós julgamos alguém e depois vamos ouvir o seu relato sobre os fatos, as coisas são diferentes daquilo que pensávamos? As coisas são diferentes daquilo que imaginávamos? Por isso, quando exortamos, nós não agimos com base em suposições. Eu uso uma regra para com todos vocês e sempre a usei. Eu jamais acredito em algo, a não ser que a própria pessoa me diga. Eu jamais acredito que um de vocês está realizando ou vivendo dessa ou daquela forma, até que eu possa conversar com você de forma sincera e amorosa, colocar diante de você a questão e acreditar naquilo que você diz. Você pode me dizer assim: pastor, assim fica muito fácil das pessoas mentirem, assim fica muito fácil das pessoas lhe enganarem, mas eu quero lhe dizer o seguinte: não é esse pobre homem que elas enganam, é a Deus. O seu problema não é comigo, não é me enganar o problema é tentar enganar a Deus. É por isso que eu dou crédito à sua palavra. É por isso que eu acredito naquilo que você me diz. Dou crédito àquilo que você me fala, a fim de realmente não agir com base em suposições. Sabe por que eu faço isso? Porque é muito melhor deixar que 9 culpados passem do que condenar um inocente. É muito melhor realmente permitir que Deus julgue, Deus haja, do que prejudicar um irmão em Cristo. Então não haja com base em suposições e jamais se coloque no lugar do Senhor. Romanos capítulo 14, verso 10 diz: mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O juiz final é Cristo, não nós. A exortação não é um julgamento, a exortação não é uma condenação. Julgar e repreender nesse sentido é uma autoridade que pertence apenas a Cristo. Nós nos encorajamos, nos exortamos e nos corrigimos entre nós, não na posição de juízes, mas na posição de irmãos. É desta forma. Por isso, 1 Coríntios capítulo 4, verso 5 nos chama a compreender nossas limitações. Olha o que diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Considere quantas vezes, quando a verdade vem à tona, as coisas acabam sendo mais favoráveis em relação aos outros do que havíamos pensado inicialmente. Lembra-se de Eli? Lembra-se de Ana no templo em Siló naquele dia? Ele pensou que tratava-se do quê? De uma mulher embriagada. Até que ele compreendeu que ali estava uma mulher que agonizava em seu coração. Na primeira vista, uma bêbada. Mas quando observou bem, uma mulher que carecia do Senhor. O exortador amoroso tem cuidado em não julgar mal as pessoas. Porque se temos prazer em pensar sempre o pior sobre os outros, é porque nós não ainda conhecemos o que é um espírito amoroso. Sim, irmãos. Se em nosso coração nós temos o hábito de sempre pensar o pior sobre os outros, sobre os nossos irmãos em Cristo, é porque nos está faltando o necessário amor de uns para com os outros, o necessário cuidado de uns para com os outros. Então, a nos exortarmos, é necessário que nos despamos de todo espírito crítico e condenatório, a fim de sermos abençoados. É uma falha minha não agradecer a tantos e tantos de vocês que já me exortaram para o meu bem.
Reconheço isso. Eu já fui exortado por muitos de vocês para o meu bem. E por vezes noto que sou falho e não agradecer-lhes pelo seu cuidado amoroso para comigo. E nenhuma das vezes percebi ou ouvi que vocês queriam o meu mal. Não. E nenhuma das vezes pude perceber que vocês queriam me humilhar ou realmente me rebaixar. Jamais vocês fizeram isso. Me exortaram para o meu bem. Me exortaram para o bem da igreja. Me exortaram para o bem da minha família, para o bem do cristianismo. Eu sou grato por isso. Fizeram isso de forma amorosa. E isto então deve ser a prática entre nós. Esta exortação amorosa, eu quero terminar com isto, encontra grande exemplo na pessoa do nosso Mestre. Se você pode abrir sua Bíblia comigo em Mateus 12, há ali uma verdade preciosa sobre Jesus e uma verdade preciosa sobre a exortação amorosa que devemos praticar de uns para com os outros. Notem o que diz Mateus 12 a respeito do Mestre. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Notem então o que é dito sobre o Mestre. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Sabe, esse texto é uma narração de Isaías 42, quando fala do Messias e das suas características. E é dito aqui duas características importantes do Messias. A primeira delas, que ele não esmagará a cana quebrada. A cana, o junco, é uma planta frágil e basta um pouco de seca e ela se seca e se quebra. Ao falarmos de uma cana quebrada, a expressão é literalmente uma cana machucada, porque é fraca ainda. Assim, esse exemplo de uma cana quebrada, fragilizada, representava as pessoas oprimidas e doentes do tempo de Jesus. Sabe que tipo de pessoas Jesus encontrou? Pessoas que estavam perecendo. Pessoas que estavam em tamanha fragilidade que o simples vento as derrubaria. Quando nós olhamos para o Mestre, nós encontramos a pessoa mais acessível que já pisou nesse mundo. Ninguém foi tão acessível como Jesus. Lembra do mestre judeu Nicodemos? Com vergonha de encontrar-se com Jesus durante o dia, propõe que eles se encontrem à noite quando ninguém os veria. Jesus, demonstrando toda a sua humildade, aceitou. A fim de que, realmente, longe dos olhos de qualquer pessoa, aquele homem pudesse encontrá-lo. Jesus era acessível e cuidadoso. Ele não esmagou a cana quebrada e sensível. Ele teve cuidado com um povo doente, maltratado e oprimido. E agora eu lhe digo, não estamos também nós nesse tempo assim? Essa nova onda, mesmo que diferente da primeira na pandemia, nos trouxe temor e preocupação. Esses dias estranhos, não só quanto às questões sanitárias, mas as questões políticas e econômicas do nosso país, nos causam temor, nos oprimem, nos preocupam. Muitas vezes nós somos como essa cana quebrada, que precisamos de ajuda e encorajamento através da exortação. Se você olha para você mesmo e reconhece a sua fragilidade, seria bom que olhasse para todos nós e reconhecesse como todos nós estamos fragilizados. A exortação serve não para esmagar a cana quebrada, mas para encorajar aqueles que estão fragilizados. Encorajar, fortalecer, abençoar.
É para isso que nos exortamos. Ainda é dito que não apagará o morrão que fumega. Aqui as pessoas, na imagem usada, pareciam como uma mecha fumegante, algumas brasas prontas para se apagar definitivamente. Aquele que já encontrou uma brasa assim e necessita fazer que o fogo brote de novo, ele não pode jogar coisas em cima, ele não pode assoprar com força, ele tem que trazer aquela brasa quase que nas suas mãos e suavemente assoprar, até que ela vá se acendendo, se acendendo, se acendendo e o fogo brote novamente. Assim somos nós. Precisamos realmente de um cuidado terno, a fim de que ao invés de sermos destruídos, sejamos fortalecidos e o amor e a espiritualidade novamente brotem de uma vida que estava pronta a se apagar. A exortação ela é cuidadosa e amorosa, e assim como Jesus agiu para com as pessoas do seu tempo, nós somos chamados a agir no nosso tempo também. Seja amoroso com seus irmãos em Cristo. Seja paciente com seus irmãos em Cristo. Seja realmente possuidor de um amor paciente, disposto a ajudar e disposto a erguer, não a derrubar. A exortação amorosa é a ferramenta de Deus para que a nossa igreja se fortaleça. Eu preciso, você precisa. E é claro que em determinados momentos uns precisam mais do que os outros. E identificar estes que precisam deste encorajamento também é nossa função. Não haja como uma ilha. Sente no seu banco e haja como se não houvesse ninguém próximo a você. Preste atenção nas pessoas. Às vezes eles entram por aquela porta, cabisbaixos, tristes. Uma palavra de ânimo, uma exortação encorajadora, uma palavra de encorajamento fará muito bem ao coração quebrantado. Se nós agirmos assim dentro daquilo que Deus nos tem mandado, a nossa igreja passará por esse tempo fortalecida e fortalecendo a outros. Então levemos isto com muita seriedade. O nosso mestre nos deu o exemplo, e se seguirmos aquilo que ele nos manda, seremos bem-aventurados. Vamos fechar os nossos olhos e orar.